Gente, afinal, qual é o segredo da fluência em francês? Você já se perguntou isso? Salut, eu sou a Vera Franco, do Francês Imediato, e eu ajudo as pessoas a falar o francês do dia a dia com toda a confiança e em pouquíssimo tempo. Então seja bem-vindo aí, você que chegou agora, tá chegando, né? Então hoje eu vou contar para você o segredo para que você possa falar francês fluentemente. É isso aí. Você já reparou? Quase todo mundo fica por aí falando, de fluência, né? Mas o segredo para você falar francês, esse aí, ninguém te conta. E você sabe por que ninguém te conta esse segredo? Porque são pouquíssimas pessoas que sabem desse segredo, tá certo? E quem sabe desse segredo não fica por aí falando o tempo todo de fluência, né? Olha, pode notar, eu, por exemplo, nunca falei de fluência aí com você, tá certo? Mas hoje eu vou te contar o segredo para você falar francês fluentemente, d'accord? Então vamos lá, presta bem atenção, tá? Fluência em francês e, na verdade, fluência em qualquer língua ou qualquer idioma é uma questão de confiança, d'accord? Tá certo? É isso mesmo, eu vou repetir. Fluência é uma questão de confiança, tá certo? Escreve isso, guarda isso, memoriza isso aí, d'accord? Olha só, e para você falar francês com confiança, você só precisa aí de duas coisas. Então, attention, s'il vous plaît, faites très attention. A primeira coisa é você confiar no francês que você aprendeu. E a segunda coisa é você confiar em você mesma, em você mesmo, d'accord? E como é que você desenvolve aí esse tipo de confiança? Você deve estar se perguntando isso, né? Como é que eu desenvolvo esse tipo de confiança? Olha, primeira coisa, tá? Primeiro aí de tudo, você não pode aprender qualquer francês, tá? Não é qualquer francês que vai fazer isso, tá? Segundo, você não pode aprender qualquer método para falar francês, porque na verdade a maioria dos métodos, tá, vai acabar aí abalando a sua confiança, ao invés de fazer o contrário, ao invés de ajudar você a desenvolver a sua confiança na hora de falar, d'accord? Isso mesmo, porque assim existem vários métodos. Existem muitos métodos que, assim, ao invés de ajudar, eles vão atrapalhar você. Então, pode ter certeza aí, porque, olha, são a maioria, tá? Então, faut faire attention. É preciso ter muita atenção aí com essa questão, d'accord? E o terceiro ponto, olha só, você precisa adotar a mentalidade correta, isso mesmo. Aí com certeza você vai aí me fazer 3 perguntas, né? Já tô prevendo aí que você vai querer me fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, la première question, né? Vera, qual francês eu devo aprender então, né? Se não é qualquer francês, qual francês eu devo aprender? Attention, ma réponse, prestem bem atenção aí na minha resposta, então. Você deve aprender o francês do dia a dia, isso mesmo. E o que é o francês do dia a dia? O francês do dia a dia, ele é o francês real, né? É o francês verdadeiro, falado todos os dias por pessoas normais, pessoas reais, aí como você, como eu, tá? E aí, o que elas falam conforme essas pessoas vivem as suas vidas em casa, no trabalho, nos estudos, no relacionamento com a família, no momento de lazer com os amigos e em todas as outras situações da vida real, certo? Então, respondendo aí a primeira pergunta que você deve ter aí, né? Então, como é que eu faço, né? Qual francês eu devo aprender? É o francês do dia a dia, d'accord? Eu imagino aí que a segunda pergunta que você deve estar aí se fazendo, né? Ó, essa pergunta aqui, olha só. Vera, qual é o método que eu devo usar para falar o francês do dia a dia com toda confiança? Então, olha só, você deve usar, sem dúvida, o método francês
imediato, tá certo? Esse método, ele tem um passo a passo que você vai seguir e você vai chegar com certeza no resultado que você quer, tá certo? É um método testado, é um método já aprovado e diferente de vários outros métodos. Então, ele não vai atrapalhar você, nem te bloquear, nem nada disso. Ele só vai te ajudar, diferente da maioria dos métodos por aí, tá certo? E a terceira pergunta que você deve estar aí, né, querendo me perguntar, mas Vera, qual é a mentalidade correta para eu falar, então, o francês do dia a dia com toda confiança? Gente, é simples, tá? É simples. Você precisa acreditar que você é totalmente capaz de falar francês, isso mesmo, totalmente capaz de falar o francês do dia a dia, tá certo? Onde e quando você precisar e para fazer toda e qualquer coisa que você precisar. Simples assim. Então é o francês do dia a dia, tá certo, gente? A mentalidade correta é acreditar nisso. D'accord? Então, olha só, pasme, tá? O segredo para você falar francês fluentemente é você não tentar falar francês fluentemente. É isso aí. E aí você fala, ai, Vera, uau, né? Você vai me perguntar, mas como é que é, Vera? O que eu devo fazer então, né? Se não é para eu tentar falar francês fluentemente, então o que eu devo fazer, Vera, para realmente conseguir falar o francês no dia a dia com toda a confiança e em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, tá certo? Então, olha só, o que você deve fazer é falar francês com confiança, d'accord? Tá entendendo aí? E por que eu digo isso? Simplesmente porque fluência em francês não existe sem confiança. É ou não é? Tá? Então, não existe. Fluência em francês não existe se não houver confiança. Tá certo? Bravo! Né? Olha, muitas pessoas buscam a fluência, mas elas não buscam a confiança na hora de falar francês, tá? E qual é o resultado que elas obtêm com isso, tá? Gente, qual é o resultado? Não dá certo, né? Não dá certo, elas ficam bloqueadas, ficam travadas, tá certo? E levam aí anos tentando falar francês, mas sem conseguir. Mas olha só, né? Olha só o que vai acontecer se você buscar falar francês com confiança. Atenção! Você vai falar francês em muito menos tempo. Você vai conseguir fazer isso em 5 meses, 4, 3, 2, 1 mês, 15 dias ou até menos. É isso aí. A questão aqui, tá? É você colocar o seu foco na coisa certa. E aí ter de uma vez por todas, né? E muito rapidamente o resultado que você quer e que você precisa. E sem frustrações, né? Pelo amor de Deus, ninguém quer passar por um processo de frustração, né? Savá? Então, olha só. A questão aqui é você colocar o seu foco na coisa certa e ter de uma vez por todas e muito rapidamente o resultado que você quer e que você precisa. E sem frustrações. D'accord? É isso aí. Então, aprenda o francês do dia a dia, use o método correto, como eu comentei, francês imediato, para você fazer isso, né? E confie nesse francês na hora de falar e confie em você mesma, confie em você mesmo, né? Você é capaz, totalmente capaz de falar francês do dia a dia com toda a confiança. Então muda aí a mentalidade, vamos usar a mentalidade correta. Tá certo? É isso aí, confie, né? Então, confie nesse francês na hora de falar e confie em você mesma, em você mesmo, d'accord? Olha, gente, sempre que eu falo sobre esse assunto,
Eu me lembro aí da história da Estela. A Estela é uma senhora linda, maravilhosa, simpaticíssima, de 71 anos, que é minha aluna de francês imediato, né? E a Estela, ela tem uma história, assim, de transformação mesmo, né? Uma história de transformação muito linda, né? Claro que eu vou fazer aqui um resumo da história dela, mas assim, existe um vídeo que ela mesma gravou para mim contando essa história, né? Então ela gravou um videozinho para mim contando essa história. Depois eu disponibilizo aí o link para esse vídeo, aí você vai poder assistir aí, né? O que ela gravou aí contando a história dela. Mas então, o que aconteceu com a Estela? Na época do segundo grau, né, o ensino médio, ela estudava francês na escola. E ela conta nesse vídeo que gostava muito do francês e sabia muito, mas era tão tímida que ela não conseguia falar assim nenhuma palavra. Oui, c'est vrai, verdade, né? Então, ela conta que não conseguia abrir a boca para falar. Tanto é que ela foi reprovada na matéria. Ela foi reprovada pela professora de francês lá, né, na época do colégio dela. Então, e foi assim para ela a vida inteira. Ela gostava muito de francês, ela sabia, mas ela não falava, d'accord? E até que ela conheceu o meu método e começou a estudar aí o francês do dia a dia com ele aí de um jeito totalmente diferente. E o que é que foi que aconteceu com a Estela? Você vai ver aí no testemunho dela, depois quando você puder aí acessar o link para o vídeo, e ela mesma diz em francês, né? Ela diz em francês no vídeo dela: dans la première semaine, je parlais et je me communiquais en français. Então, o que ela quis dizer aí com essa frase, né? Na primeira semana, eu já falava e já me comunicava em francês. Esse aí é o resumo da história da Estela, né? D'accord, mas olha só. Toda vez que eu falo que fluência é uma questão de confiança, algumas pessoas elas me dizem assim: mas Vera, eu sei muito francês e eu não sou uma pessoa insegura, eu só não consigo falar. Mas o que é que eu respondo quando as pessoas me dizem isso, tá? Veja bem, saber francês e falar francês são coisas que estão, claro, relacionadas, mas não são a mesma coisa, são coisas diferentes, são coisas distintas, tá certo? É como se a gente fosse falar de teoria e prática, tá? Na verdade, essas pessoas, elas podem até saber muita teoria, né? Talvez elas até conheçam aí toda a gramática da língua, né, a fonética, a literatura e etc, mas simplesmente elas não falam francês, né? Então, não falam porque não tem o quê? Confiança para realizar na prática tudo que elas sabem na teoria, d'accord? Tá? E tem mais, tá? Você até pode ser aí uma pessoa hiper, né, super, muito confiante na sua vida de forma geral, né, mas quando o assunto é falar francês, opa, né, você pode aí de repente não ser nada confiante, você se bloqueia, você trava, e aí você não diz nenhuma palavra, ou talvez até consiga aí dizer uma palavra ou outra, mas com muita dificuldade, tá certo? Enfim, né? Mesmo que você seja uma pessoa super confiante aí em todas as áreas da sua vida, e mesmo que você saiba muito francês, se você está tentando e não consegue falar francês, isso significa que você não tem confiança na hora de falar, tá certo? Ser uma pessoa confiante de modo geral na vida não significa que você, de repente, não tenha confiança na hora de falar. Então, se você tem tentado falar, mas não consegue falar francês, isso é um indício de que realmente você não tenha confiança na hora de falar. D'accord, les gars? Ça va? Tá? E como eu já expliquei, então, isso aí se deve a 3 coisas. Attention, s'il vous plaît. La première chose, primeira coisa, você aprendeu o tipo de francês errado.
Segunda coisa, deuxième chose, você usou o método errado. Troisième chose, a terceira coisa aí, você adotou a mentalidade errada, d'accord? Mas calma, oui? Calmez-vous, tá? Mas calma, a boa notícia é que isso tem sim conserto, d'accord? Olha só, é só você, tá? Primeiro, aprender o francês certo, que é o francês do dia a dia, tá? Deuxième chose, attention, deuxième chose, é você usar o método correto, tá? Que é o método francês imediato. A terceira coisa, então, é só você adotar a mentalidade correta, que é acreditar nesse francês, nesse método e também na sua total capacidade de falar francês com confiança onde e quando você quiser e precisar. D'accord? Olha, muitas pessoas, elas até tentam falar francês com confiança, ao invés de ficar por aí obcecadas com a ideia da fluência. Isso, claro, já é assim, né, um passo à frente. Tudo à fé, né, com certeza. Mas, infelizmente, né, essas pessoas, elas acabam aí tentando fazer isso de uma forma errada, elas acabam tentando fazer isso de maneira errada, né? Então, o que essas pessoas fazem? Elas colocam o foco no canal errado. Aí você me pergunta, Vera, mas como ça, Vera, mas como isso, né? Como assim, tá? Olha, essas pessoas, elas ficam trabalhando, ó, com a visão. É isso mesmo, elas ficam trabalhando com os olhos ao invés de trabalhar com os ouvidos. Isso mesmo, elas trabalham com os olhos ao invés de trabalhar com os ouvidos. Aí você me pergunta, mas o que tem isso, Vera, né? Como assim, tá? Olha, essas pessoas, elas leem, mas leem muito, elas leem de tudo. Elas leem livros, textos, artigos e um monte de matérias de jornal, tudo em francês, elas leem muito. Mas nesse caso, o foco está no canal errado, que é a visão, tá? Para ler, você precisa usar o quê? Os olhos. C'est vrai ou pas? É verdade ou não é? Então, para você ler, e ler muito, então você tem que usar os olhos, certo? Então, mas olha só, se o seu objetivo é falar francês, não são os seus olhos que devem trabalhar, certo? Você precisa primeiro ouvir muito o francês falado por outras pessoas que já falam o francês com confiança, tá? Então, ouvir e ouvir muito, mas ouvir muito essas pessoas. D'accord? A condição é ouvir, não é ler, d'accord? Então, eu vou explicar uma coisa para você e eu acho que isso aí vai ajudar a compreender talvez melhor, né, o que eu tô falando aqui, tá? Você conhece alguma pessoa surda? Olha, eu conheço algumas, tá? Mesmo que você de repente não conheça nenhuma pessoa surda, você deve saber que uma pessoa surda é uma pessoa assim que nasce sem escutar nada, ou seja, uma perda total de audição, ela acaba não desenvolvendo, né? Ela acaba não desenvolvendo a fala porque simplesmente ela não escuta. Tá? Ela simplesmente não tem como ouvir, não tem como escutar, né? É isso mesmo. O surdo não fala porque, em primeiro lugar, ele não escuta, d'accord? Então, como não entra, tá? Como não entra pelos ouvidos a língua falada, também não sai pela boca essa mesma língua falada, tá? É por isso que no passado os surdos eram chamados de surdos mudos, ou seja, alguém que é surdo, né? E porque é surdo, não fala, d'accord? Então, se você está tentando, né, falar francês, mas não ouve e não prioriza ouvir o francês falado, você está cometendo um erro gravíssimo e você deve abandonar esse erro maintenant, tout de suite, imediatamente. Então, abandone esse erro imediatamente. Se você quer falar,
francês com confiança, mas em primeiro lugar, não ouve muito francês, né? Você não ouve o francês falado, você está surdo para o francês, tá? Você nunca vai falar francês desse jeito, tá? Se você não está ouvindo o francês falado, você está surdo para o francês. C'est vrai, tá certo? Então você nunca vai falar francês desse jeito, se você se mantiver surdo, surda para ele, d'accord? Então anota aí a condição para você falar o francês com confiança, tá? É você ouvir e ouvir muito pessoas que falam francês com confiança, tá? E quando eu digo ouvir, eu estou falando de ouvir sem a interferência da escrita, sem ficar trabalhando os olhos, trabalhar os ouvidos, tá certo? Eu repito, são os ouvidos, são os seus ouvidos que devem trabalhar com exclusividade e não os seus olhos, pas les yeux, não é os olhos, tá certo? São os ouvidos. Então, se o seu objetivo é falar francês, a escrita pode até te atrapalhar muito. Attention, então atenção com isso aí, d'accord? Então, quais são aí alguns pequenos passos que você já pode dar para começar a falar francês com confiança, tá? São pelo menos 2. Atenção, olha só, prestem atenção, anota aí, né? Então, primeiro passo, pare agora de ler textos em francês. Je répète, primeiro passo, pare agora de ler textos em francês, tá? Segundo passo, comece a ouvir e ouvir sem parar o francês falado, tá certo? Preste atenção nos sons do francês, né? Preste atenção como eles, né? Como são os sons do francês falado, né? E você vai tentando repetir esses sons, tá? Então, preste atenção nos sons do francês falado e repita esses sons, d'accord? Faça isso mesmo que você não esteja entendendo nada do que você está ouvindo. A princípio você não vai entender, mas com o treino, de tanto você ouvir, você vai começar a entender e vai falar, né? Então, é isso aí. Primeiro, né? Para que você consiga, tá certo? Então, segue esse segundo passo aí. A compreensão vai vir com o tempo, tá? Porque é treino. Então, a compreensão vem com o tempo. Então, tem aí um pouquinho de paciência, d'accord? Tá? Então, siga aí esses 2 passos, d'accord? E você vai ver como você já vai começar logo aí a falar o francês do dia a dia com muito mais confiança. D'accord? Então siga aí esses 2 passos para você já começar a sentir aí que logo você já vai começar a falar francês e com confiança, tá certo? Então, c'est ça pour aujourd'hui, é isso aí por hoje, mas eu queria fazer uma revisão com vocês, tá bom? Bora lá? Então, olha só, na aula de hoje, né, você descobriu o segredo para falar francês fluentemente, tá? Você entendeu que esse é um segredo que ninguém te conta, porque são poucas as pessoas que sabem desse segredo e porque quem sabe desse segredo não anda por aí falando o tempo todo de fluência, né? Você aprendeu que o segredo é o quê? O segredo é que fluência é uma questão de confiança na hora de falar francês, certo? E você aprendeu também que para você falar francês com confiança, você precisa de 2 coisas. La première chose, primeira coisa aí, confiar no francês que você aprendeu. Deuxième, segunda coisa, confiar em você mesma, em você mesmo. Você é totalmente capaz de falar o francês do dia a dia aí com toda a confiança e em pouquíssimo tempo, tá certo? Então, você aprendeu também aí que para você desenvolver essa confiança, você não pode aprender qualquer francês, tá? Deuxième, você não pode usar qualquer método. Troisième, você precisa adotar a mentalidade correta, d'accord? Então, vocês aprenderam que para desenvolver essa confiança, aí vocês precisam do quê? Não pode aprender qualquer francês,
não pode usar qualquer método e precisa adotar a mentalidade correta, d'accord? Você viu aí que o francês que você deve aprender é qual? É o francês do dia a dia. E você viu aí que o método que você deve usar é o francês imediato. Você viu também aí que a mentalidade que você deve adotar é a de acreditar que você é totalmente capaz de falar francês onde e quando você precisar para fazer qualquer coisa que você precisar. D'accord? Tá? Já respondo aí algumas perguntinhas. Vocês viram aí também que dessa forma vocês vão falar aí francês em muito menos tempo. 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, 15 dias ou até menos. D'accord? Vocês conheceram aí a história da Estela, né, que tem 71 anos, e vocês viram aí como ela passou toda a vida sabendo francês, mas não falava, tá certo? Bastou ela usar meu método francês imediato para resolver esse problema aí já na primeira semana. D'accord, tá? Você entendeu aí também que saber francês não é a mesma coisa que falar francês. Você pode sim saber francês sem falar nada de francês, mas o que você quer mesmo é falar, né? Não é simplesmente, não é meramente saber, você quer falar, tá certo? Você viu ainda que para falar francês, você deve trabalhar com os ouvidos. Isso aí, ouvir para falar e não com os olhinhos, tá certo? Você não deve ficar lendo se o que você quer é falar. Então você não deve ficar lendo se o seu objetivo é falar, d'accord? E por último, você aprendeu aí 2 passos muito simples para você começar já a alavancar a sua fala. Então o primeiro passo, né? Pare agora, tout de suite, imediatement, né? Pare agora de ler textos em francês. E o segundo passo, então, comece a ouvir, tá certo? Ouvir, oui, beaucoup. Ouvir sem parar o francês falado e depois comece a repetir o que você ouve, mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que você não compreenda. A princípio não vai entender, mas depois com o treino vai passar a entender muito, tá certo? Então, pour aujourd'hui, c'est ça. Por hoje é isso aí, tá bom? Un gros bisou et à jeudi!